Você quer levar uma chicotada? Essa proposta dos dias de hoje poderia dar até cadeia, né? Mas no tempo do Padre Pio era um pouquinho diferente. E é esse tema que nós vamos tratar hoje. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei, Salve Maria, meu nome é Odair Gutierrez e este é o programa Padre Pio. O título é muito interessante porque ele se refere a uma história do Padre Pio, um testemunho do Padre Pio a esse respeito, dessa chicotada. Mas antes eu queria dar um avisozinho rápido. Não esqueçam, amanhã, Missa de Nossa Senhora de Guadalupe. O modo de você se inscrever nela é só fazer a inscrição nesse canal ou compartilhar. Compartilhando vídeos desse canal, você inscreve todo mundo na Missa de Nossa Senhora de Guadalupe. Não é maravilhoso isso aí? Então, não deixem de fazer isso se você realmente é amigo das pessoas com quem você quer incluir na missa, né? Senão, é uma amizade suspeita. Não entregar para ninguém um presente maravilhoso desse em vésperas de Natal, praticamente. Bom, segunda coisa é que continua a nossa campanha espetacular Padre Pio em cada lar. Nós queremos o Padre Pio em cada lar, nosso querido Padre Pio em cada lar. Ou seja, estamos distribuindo 3 estampas dessa vez para quem telefonar para o 0800 006 1223. 3 estampas, você não tem que pagar nada, não paga ligação, não paga a estampa, não paga o correio, não paga nada. A estampa já está benta e você só tem que fazer um sacrifício, apertar. Se você tiver no celular, você aperta, vai na descrição, aperta direto o número 0800, seu celular já vai fazer a ligação e você ganha esse presente maravilhoso. Eu vou pedir para a Fábia, que é minha colaboradora, que ela, por favor, coloque aqui no final em quantos lares nós já temos entronizado, ou coloque o último número que nós tivemos, inclusive os que já foram enviados hoje e tudo mais, quantos lares nós já temos entronizado o Padre Pio. É um número grande, não tem dúvida, está sendo feito com os nossos recursos, que são, os recursos são bem curtos, bem mais curtos que o número, mas imaginem como nós podemos crescer esse número, como é importante crescer esse número. Isso foi esse ano que nós apenas começamos a campanha, etc. Ano que vem tem muita novidade por aí e nós vamos aumentar muito essa distribuição. Faça parte dessa distribuição, ajude a distribuir, ou seja, um filho protegido do Padre Pio, fazendo uma contribuição pequena, mas de coração, para que nós possamos fazer muitas e muitos mais presentes desses. Por falar em presente, cliquem aí embaixo, ó, na parte inscreva-se do canal, inscreva-se como filho protegido do Padre Pio, que vocês vão ver que os presentes mudaram. São presentes maravilhosos que nós temos agora para aqueles que se inscrevem. E para aqueles que se inscreveram anteriormente, fiquem tranquilos que todos esses presentes serão mandados pelo correio, tá certo? Uma parte já está saindo, eu acho que tem gente logo está recebendo algumas coisas maravilhosas que estamos mandando. Bom, vamos direto aqui, não esqueçam então, like, só lembrete, o like aí embaixo, um like para que o nosso canal cresça, para que o Padre Pio cresça, para que o Padre Pio cada vez seja mais conhecido no nosso país, que é uma coisa maravilhosa. Bom, vamos lá, minha gente, então direto na história. Estou tentando não enrolar, hein? Bom, o Padre Pio, esse Você Quer Uma Chicotada é o título de um dos trechos do livro Missão de Salvar as Almas, do Padre Marcelino Yazenzaniro, e que é um livro também que não se encontra aqui no Brasil, eu comprei em São Giovanni Rotondo. Então ele dá um fato muito interessante do Padre Pio, mostrando que para nós não é só evitar o pecado que nós devemos fazer, nós devemos também evitar ocasiões próximas de pecado. Então, por exemplo, eu estou numa conversa onde as pessoas começam a tratar de coisas imorais, pornográficas, ou fazer piadas imorais, o que é muito comum entre homens que gostam de bancar os tais, né? Eu sou
masculino mesmo, sou homem de verdade, então tem que contar uma porcaria qualquer para mostrar que ele é o tal, né? Isso é uma coisa, a gente vai para o inferno por causa que ele desculpa a palavra, ele é machão. Então vai para o inferno sendo assim mesmo. Bom, então, o que acontece? O Padre Pio alertava muito para essa questão. Então diz aqui o padre Marcelino, ele diz: o cristão é obrigado a evitar as ocasiões próximas do pecado, como promete ao fim de cada ato penitencial, antes de receber a absolvição das acusações confiadas ao sacerdote no sacramento da confissão. Ou seja, no final, no ato de contrição, a gente diz: prometo nunca mais pecar, etc., e nem me aproximar de ocasiões próximas de pecado. Bom, mas o Padre Pio, como todo bom confessor, alertava seus penitentes também contra o perigo de se tornarem motivo de tentação para os outros. Olha só, hein? Nós podemos nos tornar motivo de perigo de tentação para os outros. Uma pessoa, por exemplo, que é um professor que ensina coisas erradas, coisas contra a moral católica, ele está se tornando um motivo de tentação para o outro. Para dar esse exemplo. Nós vamos ter um exemplo aqui mais flagrante, né? Aquele pessoal lá daquele programa nojento, Porta dos Fundos, que está fazendo uma blasfêmia contra o nosso Senhor Jesus Cristo, né? No Netflix, junto com o Netflix, eles estão sendo motivo de tentação e de pecado. Aí pior, né? Para todo mundo que assiste, né? Então, e esses pecados que eles estão cometendo, eles não podem só se confessar assim, dizendo: olha, padre, eu cometi um pecado, que eu blasfemei contra o nosso Senhor Jesus Cristo. O senhor poderia me perdoar, tal? Não, eles têm que dizer assim: eu cometi um pecado, que eu blasfemei contra o nosso Senhor Jesus Cristo, milhões de pessoas viram e cometeram pecado por ver, portanto, esses milhões de pecados agravam o pecado dele. Olha só como uma coisa é séria, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para isso, não ser motivo de tentação para os outros, mesmo não havendo uma clara e determinada intenção de induzir ao mal. Então, no caso aí desses nojentos aí que eu falei, é claro que o deles, a tentação é essa, induzir ao mal. Mas ele vai dar uma noção aqui de como não é uma coisa muito mais leve, né? Mas que pode produzir esse efeito. Temos um testemunho que esclarece o pensamento do padre. Então, esse é o testemunho de Lucietta Penelli, que já nos referiu preciosos conselhos dos santos. Esse livro está cheio de depoimentos dela. Então ela vai dizer, aqui fala a dona Lucietta: eu gostava muito de dançar, leve como uma libélula, dançar com um homem, com uma mulher, rodar e pular em volta de uma cadeira, para mim dava na mesma. Naturalmente, isso sempre acontecia no âmbito da família, dos parentes ou dos vizinhos, e sempre sob o olhar dos pais. Ou seja, não é o que a gente pode imaginar de baile, de balada, sei lá o que, hoje em dia, né? Era uma coisa meio familiar, os parentes dançavam entre eles, etc, etc. Olha só. Mas o Padre Pio não aprovava. O Padre Pio não aprovava. No meio da família, hein? Todo mundo família, etc. O Padre Pio não aprovava. Um dia na confissão, tendo me acusado de ter dançado, o Padre Pio me disse: se você dançar mais uma vez, vou mandá-la embora. Por quê? Porque ela aqui estava, na confissão, estava fazendo a promessa de nunca mais pecar, né? E aí, no caso, o Padre Pio estava criticando ela por ela ser motivo de tentação para os outros. Vamos ver como é que ele explica direitinho isso. Depois de um tempo, porém, teve um casamento, isso quem continua falando é a dona Lucietta. Teve um casamento e eu mesmo, contra a minha vontade, fui puxada para dançar. Aí aquela história, né? A pessoa fica com vergonha de recusar, né? Fica com vergonha de não pecar,
Em última análise é isso. Quanta gente aí faz porcaria para mostrar que ele, né, é igual aos outros. Você não tem nada de ser igual aos outros, não. Você tem que ser você tem que ser católico, você tem que cumprir os 10 mandamentos, você tem que preservar sua fé, preservar sua pureza, e está acabado. Ah, mas eu vou ficar um bicho raro, diferente. Só que você vai para o céu. Simplesmente isso. Você quer trocar essa vidoca aqui de 80, 90 anos, para quem viver bem, né? Por uma eternidade? Ah, não faz isso. Não é bom negócio, te garanto. Um dia... então ela foi para o casamento, foi puxada para dançar. Não teve coragem de dizer não. O Padre Pio não quer. Olha, o Padre Pio tinha dito, se você dançar mais uma vez, vou mandá-la embora. Olha então o que essa mulher arriscou. De medo, continua ela, de medo que o Padre Pio, quando fosse me confessar, me mandasse embora, fui me confessar com outro sacerdote. Todo mundo sabe quando age mal, né, minha gente? Então ela falou, eu vou me confessar com outro sacerdote e tal, ele não vai ser tão radical quanto o Padre Pio, vai mandar rezar uma Ave Maria, sei lá o quê, às vezes não manda rezar nada, né? Então ela foi lá, confessou com o sacerdote, o qual, diante da minha acusação, nem parou e continuou perguntando se tinha mais alguma coisa para confessar. Deu-me a absolvição. Ou seja, ele não tinha o mesmo zelo do Padre Pio, né? Ele ouviu, porque, por exemplo, um indivíduo que vai e comete um pecado contra a pureza ou contra a castidade, o padre tem que perguntar para ele, você era casado? Você é casado? Porque se você é casado, agrava o pecado. O pecado pode ser contra o 9º mandamento. Pecou contra a pessoa, era casada, e assim por diante, né? Mas tem padre que passa batido, o camarada fala qualquer coisa assim, roubei. Ele não fala na reparação, na devolução do dinheiro. Eu roubei o dinheiro, tal, ele está vindo lá, tal. Absolvição. O Padre Pio não era nada disso. A dona Luchieta, então, voltou para casa, mas, claro, a consciência ficou batendo nela, ela não se sentiu tranquila. Algo dizia para ela que ela não tinha andado bem. No dia seguinte, fui confessar-me com o Padre Pio, o qual, mal ouvindo a minha voz, foi logo falando, você mudou o dia da confissão? É uma coisa fantástica. Discernimento, ele percebeu que ela já tinha confessado na véspera. Contei-lhe tudo, concluindo, tinha medo de ser mandada embora. O Padre Pio ficou um instante em silêncio e depois disse, você quer mesmo uma boa chicotada, não é? Aqui está a história, está desvendado o título do vídeo. O Padre Pio olhou, ficou em silêncio e disse, você quer mesmo uma boa chicotada, não é? A censura... Ela diz, eu não respondi. E ele completou, não vou mandar você embora agora, mas nunca mais faça isso. Ele viu provavelmente nela esse movimento de ter a necessidade de ser honesta com o Padre Pio, mesmo se confessando na véspera, né? Então ele levou em consideração isso aí. Então eu disse, de novo a dona Luchieta, estava confundindo com Marieta. Então eu disse, padre, eu garanto ao senhor que quando danço, não penso em nada, senão evitar de pisar os pés de quem dança comigo. Ou seja, ela não tinha nenhuma inclinação para o pecado, nenhum mau pensamento, nada. Para ela aquilo era uma diversão, então ela disse, Padre Pio, eu garanto para o senhor que eu nunca cometo pecado, nunca penso em nada, né? Só me preocupo em não pisar o pé de ninguém, né? Olha a resposta do Padre Pio, né? Não foi nada. O Padre Pio vai dizer, você pode ter certeza de seus sentimentos, mas não
dos sentimentos dos outros. Ora, ela podia não ter nenhuma má intenção, mas que garantia ela tinha de que ela não estava produzindo uma má intenção com a pessoa com quem ela estava dançando, ou com o modo de ela se comportar num salão, na sala, sei lá o quê? Quer dizer, você pode ter certeza dos seus sentimentos, mas não dos sentimentos dos outros. Então, não basta que nós tenhamos certeza dos nossos sentimentos, mas que nós vigiemos também pelos sentimentos dos outros, do que pode acontecer. Então, gente que anda muito com roupas extremamente ousadas, ou não ousadas, preocupe-se com o sentimento dos outros. Ah, não, mas eu não me sinto desagradando a Deus com essa roupa. Bom, hoje em dia é meio difícil dar esse exemplo, né? Porque, nossa senhora, tem cada roupa aí que... tem gente... Ontem não, foi no domingo, eu estava na igreja e na minha frente entrava uma jovem já madura de shorts, simplesmente de shorts extremamente curto, etc, etc. Ela entrou na igreja com uma tranquilidade. Eu achei que essa mulher era turista, era gente assim que não tem noção das coisas, né? Não, ela foi e ajoelhou-se, rezou. Sabe? Ela não se dava nem conta da indecência que ela estava cometendo, né? De tal forma as pessoas acostumaram a não observar a modéstia, a decência, o sexto mandamento, o nono mandamento, né? De tal forma isso aí já está banalizado que as pessoas se dão conta. E ninguém também da igreja levantaria para dizer para ela só quer sair, porque era uma situação complicada. Primeiro que a igreja inteira ia ficar contra a pessoa que fizesse isso. Segundo, quer dizer, coitada, apesar dela estar mal vestida, ela estava rezando. Então pronto. Então a pessoa pode pecar desde que reze. Então olha, então vou continuar aqui. O Padre Pio, você pode ter certeza de seus sentimentos, mas não daqueles dos outros. E o Espírito Santo diz que quem vai ao encontro do perigo morre nele. Quem vai ao encontro de uma ocasião próxima de pecado morre nela. Está aí. Agora cada um sabe aí como é que segue esse conselho do Padre Pio para não levar uma chicotada. A chicotada não vai ser do Padre Pio, não. A chicotada vai ser no inferno, a chicotada vai ser dos demônios, né? O Padre Pio é o contrário, ele disse que vai esperar na porta do paraíso cada filho espiritual dele. Nós terminamos aqui pedindo a ele que nos espere na porta do paraíso, que não permita que nós cometamos pecado, que nos preserve de todo o mal, né? E para isso eu peço muito a ajuda de vocês para nós espalharmos o Padre Pio em todos os lares. Não esqueça, 0800 006 1223, é grátis, tudo grátis, porque nós queremos Padre Pio em cada lar, Padre Pio em cada lar. Não deixe de fazer isso, não deixe de dar o like, não deixe de se inscrever na missa, não deixe de compartilhar com muitas pessoas esse vídeo para que elas também possam se beneficiar da Santa Missa de Nossa Senhora de Guadalupe no dia 12, padroeira da América Latina. E fiquemos agora com a nossa Ave Maria, um por todos, todos por um, e com a bênção maravilhosa do Santo Padre Pio. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.